Podcast Curso de Direito do Centro Universitário FUNORTE. Hoje vamos conversar sobre o tema Relações Internacionais e o Afeganistão, no Fastcast, o podcast do Centro Universitário FUNORTE. No ar, mais um podcast do Centro Universitário FUNORTE. Eu sou Fred Silva e hoje temos mais uma entrevista show para você. Em nosso podcast, você fica bem informado, além de ter um aprendizado sobre diversos conteúdos atualizados e dinâmico. E no episódio de hoje, vamos receber a professora de Direito Internacional, Thalita Souto. Ela que é mestra em Direito Internacional, Público e Europeu do Centro Universitário FUNORTE. Thalita, é um prazer ter você aqui conosco nesse podcast. E eu quero falar sobre o Afeganistão. Conta um pouco da história e como que se deu essa questão do Talibã na tomada rápida, de poder no Afeganistão. Thalita? Olá, pessoal. Olá, Fred. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E bom, pra gente falar do Afeganistão, eu sempre bato na tecla de que precisamos entender um pouco da história daquele povo e daquele país para realmente compreendermos o que está acontecendo lá hoje. É uma análise mais séria, exige mesmo que façamos uma análise da história do Afeganistão e como ele chegou, no ponto que nós estamos assistindo hoje. E primeiramente, eu acho que é claro que a história do Afeganistão é extremamente complexa e longa, mas para resumir aqui para vocês, eu acho que a gente precisa pelo menos destacar 3 pontos da história. O primeiro foi de 1839 a 1919, que o Afeganistão foi invadido e ocupado pelo Império Britânico. Esse período foi marcado por 3 sangrentas guerras anglo-afegãs e pela independência do Afeganistão em agosto de 1919. Isso deixou a sociedade afegã fragmentada, o poder sendo disputado por grupos paramilitares e um estado vulnerável. O segundo ponto que eu acho muito importante a gente destacar é que já agora no século XX, no século XX, século passado, o Afeganistão foi invadido pela União Soviética em 1979. Aí nós já estamos falando pós-Segunda Guerra Mundial, estamos falando da época da Guerra Fria, que o mundo estava polarizado entre Estados Unidos e União Soviética. E nesse período, a União Soviética já tinha ocupado o Quirguistão, o Uzbequistão, o Tajiquistão, que fazem fronteira com o Afeganistão, estava ali agora estendendo a sua influência sobre o Afeganistão. Então invade o Afeganistão em 79 e fica lá por 10 anos. São 10 anos de conflito e de guerra, uma guerra também sangrenta, que resultou na morte de 15 mil soldados soviéticos, mas os estudiosos falam que morreram nesse período cerca de 600 mil a 1 milhão de afegãos. Por que é importante a gente lembrar desse segundo ponto histórico do Afeganistão? Porque foi exatamente a partir da invasão da União Soviética no Afeganistão e dessa tomada de poder pelos soviéticos que surgem os grupos insurgentes, que são chamados de mujahedins, que passam a ser financiados pelo Paquistão, pela Arábia Saudita e pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos investem bilhões de dólares em treinamento militar e equipamentos militares para esses grupos insurgentes, para esses mujahedins, fazerem então resistência e lutarem contra os soviéticos. E é a partir desses grupos, que eram grupos descentralizados, com pautas diferentes, mas é a partir desses grupos que surge o Talibã. Então, o Talibã, ele vem daí, vem desses grupos, inclusive de meninos, de jovens refugiados, que fugiram dos soviéticos no Afeganistão. Muitos estavam ali no Paquistão e eles são treinados militarmente para fazer resistência, para lutar contra os soviéticos. Então, é nesse momento que surgem esses grupos. E aí, 10 anos de guerra contra os soviéticos, Gorbachev, na época, declara derrota no Afeganistão, retira suas tropas, e aí tem até o discurso de Gorbachev realmente assumindo a derrota. E aí, quando finalmente os soviéticos se retiram do Afeganistão, os interesses dos Estados Unidos acabam ali naquela área, naquela região, ele não precisa mais de investir nesses grupos, e deixam o Afeganistão realmente completamente em caos, com a população na extrema pobreza. E o que acontece é que esses mujahedins começam a lutar para ocupar esse vazio de poder deixado pelos soviéticos. E aí, aqui em 96, o Talibã toma o poder no Afeganistão e instaura a ditadura uma das ditaduras mais
rígidas e brutais que nós conhecemos na história. A partir do momento que os soviéticos estão lá, eles tomam o poder no Afeganistão, surgem esses grupos insurgentes, grupos religiosos, fundamentalistas, islâmicos, né, que seguem o Islã, recebem muito investimento dos Estados Unidos, da Arábia Saudita e do Paquistão, exatamente, né, com o objetivo de derrotarem os soviéticos. E é desses grupos que surgem os talibãs, mas não são todos os mujahedins que são talibã, entende? Mas desses grupos insurgentes surge o talibã. O que é talibã? Talibã significa estudante em pashtun, que é a língua falada lá no Afeganistão. Por que estudantes? Porque eles são refugiados que fugiram dos soviéticos, foram para o Paquistão e foram treinados em duas coisas. Foram treinados no Alcorão, foram treinados, né, nas profecias do Islã, mas numa leitura e numa interpretação distorcida do Islã, fundamentalista, extremista, literalista, e foram treinados militarmente. Eram homens jovens, não tinham muito contato com mulheres, e foram treinados nessas duas coisas, numa leitura fundamentalista do Islã e em treinamento militar, exatamente para tomar o poder ali dos soviéticos. Bom, em 89 os soviéticos declaram derrota, se retiram. De 89 a 96, o Afeganistão é governado por um governo de transição, depois tem conflitos, tomada de poder. Em 96, o Talibã toma o poder. E nesse momento é que a gente assiste essa ditadura, né, que foi instaurada lá pelo Talibã, extremamente rígida, extremista, que a gente percebe realmente uma leitura extremista, distorcida do Islã. Por quê? Não tem nenhum lugar do Alcorão que obriga as mulheres a usarem burca, entende? É realmente uma leitura distorcida. Então, a partir do momento que o Talibã toma o poder, as mulheres não podem mais sair de casa desacompanhadas, elas não podem mais estudar, elas não podem mais trabalhar. Elas têm que usar a burca o tempo todo, estarem sempre cobertas. Nesse momento também eles utilizam muitas práticas medievais de punição, então muita mutilação de membros, decapitações em praças públicas, espancamentos eram muito comuns durante esse período que o Talibã governou. Sem contar que eles proibiram televisão, proibiram música, danças, festivais, liberdade de imprensa, enfim. Realmente uma ditadura extremamente rígida, né, extremamente com práticas medievais, e para a mulher, então, né, pior ainda. E o Talibã fica no poder de 96 a 2001. Fred, você lembra o que aconteceu em 2001? Com certeza, foi o ataque das Torres Gêmeas, né? Todo mês de setembro sempre recordamos isso, né? Agora, então, 20 anos, né? Agora, setembro de 2021, 11 de setembro, 20 anos do ataque às Torres Gêmeas, não é isso? Isso mesmo. Em 2001, teve o ataque às Torres Gêmeas, né, ao World Trade Center. E aí, em 2001, teve o ataque nos Estados Unidos, não só ao World Trade Center, mas ao Pentágono. Quem foi o responsável por esse ataque, Fred? Você lembra? Foi a Al-Qaeda. O 11 de setembro, né, foi um ataque terrorista liderado pela Al-Qaeda, que tinha como líder o Osama Bin Laden. Ô, Thalita, e tinha alguma ligação aí, Al-Qaeda e o Talibã? Fala pra gente sobre essa Al-Qaeda e o Talibã. A Al-Qaeda e o Talibã são dois grupos diferentes. O Talibã governava o Afeganistão. Só que o que acontece? Aí é um detalhe que eu nem sei se cabe aqui porque a gente tem pouco tempo, mas um detalhe interessante é que Osama Bin Laden era casado com a filha de um dos líderes do Talibã. E o que acontece foi que o Talibã ofereceu refúgio para a Al-Qaeda no seu país, no seu território. Então, a Al-Qaeda é um grupo terrorista, extremista, islâmico, árabe. Osama Bin Laden, saudita. A maioria dos sequestradores que sequestraram os aviões no 11 de setembro, saudita. Só que eles tinham uma certa ligação com o Talibã, um certo apoio do Talibã, e o Talibã ofereceu refúgio para eles no Afeganistão. Então, em outubro de 2001, Bush, que então era o presidente dos Estados Unidos, falou: olha, nós temos conhecimento de que Osama Bin Laden se esconde nas montanhas do Afeganistão, e o Afeganistão não está cooperando, não quer entregar, não coopera, não entrega a Al-Qaeda, não entrega Osama Bin Laden. Então, por isso, nós estamos declarando guerra ao Afeganistão, para que a gente, então, consiga capturar Bin Laden e acabar com a Al-Qaeda. Ô, professora Thalita, interessante, eu estava aqui lembrando do filme Rambo 3, né? Lá da minha infância, 1988.
Rambo 3 com Sylvester Stallone. Até hoje, um filme emocionante, não é verdade? Esse filme aí se passa em meio à Guerra Travada pelos grupos rebeldes contra a União Soviética. Interessante nesse filme, professora, é alguns dizeres, né? O próprio Rambo ali fala, né, da força do povo, esse povo nunca será dominado, né? Ele até fala que vocês não se rendem por nada, né? E agora a gente vê isso aí. Tem alguma coisa a ver aquele povo ali do deserto com esse Talibã? O que acontece? Os Estados Unidos declaram guerra ao Afeganistão em 2001 com o objetivo de capturar Osama Bin Laden e acabar com a Al-Qaeda, que tinha ali no Afeganistão refúgio. Quem governava o Afeganistão era o Talibã, um outro grupo, mas que oferecia refúgio. O Afeganistão era conhecido como o paraíso dos grupos terroristas, das células terroristas. E a Al-Qaeda se escondeu ali. Então, os Estados Unidos, como não recebeu apoio do Afeganistão para capturar esse grupo e acabar com esse grupo, invade o Afeganistão, rapidamente toma o poder do Talibã, instaura ali um governo de transição, derruba o Talibã e começa a sua guerra, o que eles chamam de guerra ao terror. Os Estados Unidos inicia a guerra ao terror, que é a guerra ao terrorismo. Então, ele vai caçar a Al-Qaeda e Osama Bin Laden ali no Afeganistão e também acaba lutando muito contra os talibãs, porque os talibãs, eles caem, mas eles continuam existindo. Prova disso é que eles estão mais fortes do que nunca hoje. O Talibã nunca deixou de existir. Porque o filme Rambo, né, mostra a força, né? Mostra que ali a força é dos Estados Unidos, né? Que se passa ali com o Rambo, Sylvester Stallone, a ajuda. Mostra até um pouco da cultura, né? Mas a gente vê essa força e o poder dos Estados Unidos, né? E isso aí valeu a pena? O Afeganistão agora está voltando a ser governado pelos talibãs? Exatamente. Hoje, o que a gente percebe é que mesmo os Estados Unidos tendo ficado 20 anos em guerra, né? Porque eu não sei se as pessoas têm essa noção, porque não é tão noticiado, mas os 20 anos de ocupação americana não foram 20 anos de um Afeganistão pacífico. Foram 20 anos de guerra. O Talibã nunca deixou de fazer insurgência, de resistir. Então sempre existiram grupos armados ali. O Talibã nunca abandonou completamente esse objetivo de voltar ao poder no Afeganistão. Então os Estados Unidos, o tempo todo que estava ali, estava em guerra contra o Talibã, contra a Al-Qaeda e em busca do Osama Bin Laden, né? Você lembra quando que os Estados Unidos finalmente encontra e captura Osama Bin Laden? Eu me lembro que foi no governo Obama. 2011. Olha, os Estados Unidos invadem o Afeganistão em 2001, só 10 anos depois que eles capturam Bin Laden. E onde que eles capturaram Bin Laden? Foi no Afeganistão? Bin Laden foi capturado e executado no Paquistão. Eles capturaram Bin Laden ali em 2011, mas eles continuam ocupando o Afeganistão por mais 10 anos. E por quê? Entre esses pontos, nós temos que lembrar que assim que os Estados Unidos declaram guerra ao terror, ele invade o Afeganistão em 2001, 2003 ele invade o Iraque. E a desculpa para invadir o Iraque, que não tinha nada a ver com toda a história, né? Porque o Afeganistão realmente tinha ali uma fundamentação que a gente poderia até considerar legítima, né? Mas e o Iraque? Por que os Estados Unidos invadiram o Iraque? E aí a desculpa era que existiam ali armas de destruição em massa, que Saddam Hussein, que era o ditador no Iraque, tinha armas de destruição em massa e que aquilo ali era uma ameaça para os Estados Unidos. Então que os Estados Unidos, na sua guerra ao terror, invade então ali o Iraque, derruba Saddam Hussein, enfim. Depois fica comprovado que essas armas de destruição em massa nunca existiram, elas nunca foram encontradas. E aí, realmente hoje é consenso na sociedade internacional, no direito internacional, que aquela invasão, que não foi só dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e seus aliados, Reino Unido, França, Bélgica, que aquela invasão ao Iraque, essa sim não havia nenhuma justificativa lícita respaldada pelo direito internacional. Foi realmente uma invasão contra as normas do direito internacional. E isso acabou tirando também muito foco da ocupação do Afeganistão. Os Estados Unidos divide o foco. Então, isso também prejudicou muito a questão do Afeganistão. Mas, Thalita, os Estados Unidos não estariam no Afeganistão para explorar as riquezas do solo? Nós temos que lembrar que no Afeganistão só 30% da população tem acesso à energia elétrica, mais da metade da população é analfabeta, mais de 80% da população vive na extrema pobreza. Então essa é a realidade do Afeganistão hoje. Quer dizer, os Estados Unidos investiu mais de $1 trilhão lá, mas não foi para ajudar a população, entende? Foi na indústria da guerra, foi investindo numa força aérea,
foi investindo em um exército que, nas palavras de Biden, era formado por 300 mil soldados afegãos. Então, os Estados Unidos ficou ali 20 anos treinando um exército afegão, com supostos 300 mil soldados afegãos, investindo em equipamento militar, em armamento militar, em carros blindados, caminhonetes, enfim, numa força aérea que, um parêntese interessante, é que parte dessa força aérea formada pelos Estados Unidos para o Afeganistão foram comprados os Tucanos, caças da Embraer brasileiros. E aí eles foram treinar os pilotos afegãos, e o que acontece é que os talibãs sempre fazem resistência e muito conflito. A Afeganistão sempre foi uma região de muito conflito, e durante esses 20 anos foram 20 anos de guerra. Inclusive por isso que os Estados Unidos nunca conseguiu explorar o lítio nem os outros minérios. Você me perguntou, o subsolo do Afeganistão é muito rico em minérios, em cobre, em lítio. Tem até aquelas terras raras. E aí, os Estados Unidos estavam lá por isso? Acho difícil, porque os Estados Unidos nunca conseguiu explorar essas riquezas. E não conseguiu explorar por quê? Porque não tem como você explorar, instaurar empresas para extração de minério debaixo de bala, em regiões de guerra. Para eles escanearem o solo do Afeganistão, para eles, inclusive, verificarem que haviam aquelas riquezas ali, foi dificílimo. Foram com soldados treinados ali, correndo risco o tempo inteiro para conseguir escanear. Foi um trabalho árduo. Imagina para explorar, eles nunca conseguiram. Qual é o principal... A economia do Afeganistão hoje gira em torno de quê? Das plantações de papoula. As plantações de papoula, que daí você tira a extração do ópio, e é matéria-prima da heroína. Inclusive o Talibã se enriqueceu disso, do tráfico de drogas. O Talibã, ele tinha porcentagem nesse tráfico, nessa plantação de papoulas. Essa é a maior riqueza econômica do Afeganistão hoje. Gostou da nossa conversa de hoje? E lembrando, se você não fez o seu curso superior, vem pra FUNORTE! Acompanhe nossa série de podcast e saiba mais sobre os temas mais importantes da atualidade. FastCast, o podcast do Centro Universitário FUNORTE. Aqui todo mundo pode estudar.